derrubadas, Maçambará. Pejuçara. A Débora já deu bom dia ali no chat. Eu aproveito para dizer que perguntas que tiverem podem ser feitas pelo chat, que vão ser direcionadas aos participantes, tá? Caxias do Sul, do Codeca. Serafina Correia, Canoas. (98). Aí a Janaína está me dizendo aqui que a gente já pode começar, então vou aguardar, ver se fecha o 100 e a gente começa, tá? Tese 5. (99). Agora, só de maldade não entra ninguém, fica os 99. Monte Belo do Sul, Gravataí, Porto Alegre, São Lourenço da Mata de Pernambuco, Alexandre, Inhacorá, Uruguaiana. Parou nos 99, então vamos começar. Eu vou pedir primeiro que de repente abram as câmeras e para a Janaína tirar uma foto. Tá, Jana, por favor? Para a gente fazer a notícia aqui para o tribunal. Então, um jogo rápido, assim, abram as câmeras, não precisam se preocupar com a maquiagem, fiquem tranquilos. Aguardar um pouquinho para o pessoal abrir e a gente fazer essa foto. Ó, 106 pulou. (110). Ah, tem gente que não tem câmera, não tem problema, fica tranquilo. Obrigado por ter avisado, Gisele. Adriana também, tá? Mas quem puder, abra para a gente poder tirar foto. Não tem problema. Mário, consegue tirar foto aí? Aparece bastante gente? Mais ou menos, mas tira a foto do meu jeito. Beleza, vamos começar a atividade. Sorriam. Avisa quando der. Deu? Beleza, então. Podem fechar as câmeras novamente. Obrigado pela participação. E vamos começar a nossa atividade. Tem gente mandando beijo, agradeço os beijos, mas peço que fechem seus microfones. Então, pessoal, bom dia. São 10 horas e 7 minutos do dia 9 de dezembro de 2020. Ano chegando ao fim. Nossa atividade de hoje é o lançamento do curso EAD, capacitações de controles internos sobre a lei anticorrupção, certo? A realização é da Rede de Controle de Gestão Pública, da Secretaria de Transparência e Controladoria Geral do município de Porto Alegre, da CAGE, do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da PGE. Hoje teremos 5 falas. A primeira, do José Seabra Mendes Júnior, que é promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio de Proteção do Patrimônio Público. Na sequência, a Débora Brondani da Costa, que é auditora aqui do tribunal, e presidente da Rede de Controle. Terceiro, Felipe Reis, auditor do Estado da CAGE. Quarto, Eduardo Hauschild, auditor federal de Finanças e Controle, vice-presidente da Rede de Controle. E terminamos com Jorge Marasquim, chefe do Núcleo de Ações de Correição da Controladoria Geral da União. Lendo aqui.
no dia 7 de janeiro, vai começar as inscrições para o curso que será disponibilizado no YouTube do TCE. Esse nosso evento, ele é pelo Meet por um problema de logística aqui do tribunal. Mas depois, esse vídeo ficará gravado e será disponibilizado lá no TCE Gaúcho. Ok? Muito obrigado pela presença. Já temos 119 pessoas participando da sala. Seabra, a palavra é tua. Só vou dar um recadinho pedindo para o pessoal que deixe, de preferência, os microfones desligados para não dar interferência, assim como eu já vou fazer. E ali pelo chat se pode fazer questionamentos, tá? Que a Débora vai ficar fazendo a mediação. Muito obrigado. Seabra, contigo. Obrigado, Cadu. Bom dia. Hoje é 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, e todos os anos essa data é celebrada como um marco no combate à corrupção em todos os países, porque a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi assinada em 2013, ela foi assinada em 9 de dezembro, na cidade de Mérida, México. Então, a ideia central ao os países se juntarem e assinarem essa Convenção de Mérida foi fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo. Por isso, a Rede de Controle da Gestão Pública do Rio Grande do Sul escolheu essa data, 9 de dezembro, como uma forma emblemática para marcar justamente o lançamento do nosso curso de capacitação de agentes públicos para a utilização da lei anticorrupção. A lei anticorrupção empresarial entrou em vigor aqui no Brasil em 29 de janeiro de 2014, e até então nós não tínhamos instrumentos específicos para o sancionamento civil e administrativo das pessoas jurídicas corruptoras, que são detentoras do poder econômico e constituem o elo mais forte na cadeia da corrupção. Com a lei anticorrupção, foi criada a possibilidade de punição das empresas que se dedicam a lesar o patrimônio e a administração pública. Assim, atos de corrupção, como pagamento de propina a agentes públicos, fraudes em licitações ou no cumprimento de contratos administrativos, passaram a ser puníveis com sanções aplicadas em duas instâncias, em um processo judicial e também em um processo administrativo, que deve ser conduzido pelo ente público lesado. A responsabilidade judicial da pessoa jurídica não afasta a responsabilidade administrativa e vice-versa, porque são esferas distintas de responsabilização. Então, mesmo que a empresa venha a ser sancionada judicialmente, a partir de uma iniciativa do Ministério Público, pela prática de atos que atentaram contra a administração pública, a pessoa jurídica também deve ser responsabilizada no âmbito administrativo. E esse processo incumbe ao ente público lesado. Pela lei anticorrupção, toda pessoa jurídica que cometer atos lesivos à administração pública será responsabilizada objetivamente, ou seja, não há necessidade de provar a má-fé da empresa, não há necessidade de provar que o seu representante agiu com autorização dos seus superiores, basta apenas a prova da ação praticada, o resultado lesivo causado à administração pública e a relação causal entre a ação e o resultado. Isso facilita a punição das empresas inescrupulosas e que fazem da corrupção o seu meio de ganhar dinheiro ilícito às custas da administração pública. E notem que as penas no âmbito administrativo são graves e podem gerar, por exemplo, multas de até 20% do faturamento bruto anual da empresa, em valores que podem girar de 6 mil a 60 milhões de reais. A lei anticorrupção também prevê a possibilidade do acordo de leniência, onde uma empresa que está em um esquema de corrupção denuncia as outras empresas, colabora com as autoridades, denuncia outros agentes públicos, inclusive, que possam ter participado da fraude, e isso é de fundamental importância para a apuração de todos os corruptos e corruptores envolvidos em um esquema ilícito, como aconteceu várias vezes na Operação Lava Jato. E ainda é importante destacar que a lei anticorrupção incentiva que as empresas tenham um mecanismo interno de integridade para zelar pela ética na relação com a administração pública e na relação, inclusive, com outras empresas e com o mercado em geral, que é o chamado programa de compliance. Com isso, a lei anticorrupção não se limita a prever a punição da pessoa jurídica, mas, acima de tudo, ela tem por objetivo modificar a cultura de alguns empresários de levar vantagem
na relação com a administração pública. Ela pretende criar um novo marco ético na relação do setor privado com a administração pública. Com o pleno cumprimento da lei anticorrupção, os maus empresários irão se afastando aos poucos das relações com o poder público, ao passo que as empresas sérias vão se sentir estimuladas a participar de licitações e contratos com a administração pública, sabendo que não irão participar de um jogo de cartas marcadas. No entanto, para plena aplicação da lei anticorrupção nos municípios, é imperativo que cada ente público, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, regulamente internamente os procedimentos relativos à lei anticorrupção. No âmbito federal, a lei anticorrupção foi regulamentada em 2015 pelo Decreto 84/20, que lá no artigo 50 diz que os órgãos e as entidades da administração pública devem, no âmbito das suas competências de regulação, regulamentar a lei anticorrupção, inclusive quanto ao acordo de leniência. Então, cada ente público da federação, bem como seus órgãos e entidades, devem dispor para um ato normativo próprio sobre os efeitos da lei anticorrupção. No âmbito estadual, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a lei anticorrupção estadual desde 25 de setembro de 2018. E agora, pela manhã, foi assinado o decreto que regulamenta essa lei anticorrupção estadual. Então, o Estado do Rio Grande do Sul está totalmente apto a aplicar a lei anticorrupção nos contratos, nas licitações, nas relações que envolvem os seus agentes públicos com o setor privado. Os municípios, no entanto, devem também regulamentar a lei anticorrupção. Isso é essencial, seja por lei municipal, seja por decreto. Porque é na regulamentação da lei anticorrupção, no âmbito local, que vão estar contempladas as regras do processo administrativo de responsabilização. Os prazos, como é que vai se dar a produção de provas, os momentos adequados para a defesa se manifestar, a quem vai incumbir a instauração do processo, a quem competirá o julgamento, como vai se dar o processamento de um eventual recurso, quais serão as sanções aplicáveis e qual o procedimento para que possa ser celebrado um acordo de leniência. Sem essas regras, o município não dispõe de meios suficientes para a plena aplicação da lei anticorrupção e acaba ficando à mercê de empresas inescrupulosas, de cartéis, de grupos econômicos que se dedicam a manipular resultados de licitações e execução de contratos, a pagar propina para agentes públicos. Por isso, também em 9 de dezembro, há 4 anos atrás, em 2016, o Ministério Público Estadual assinou um termo de cooperação com a FAMURS e com o Tribunal de Contas do Estado, a fim de que os municípios gaúchos se conscientizassem da importância de regulamentar a lei anticorrupção em seus territórios. Sem essa regulamentação, punir as empresas corruptoras fica muito mais difícil. E mudar a ética na relação dessas empresas com os entes públicos municipais também. Por isso é importante que tanto a Prefeitura como a Câmara de Vereadores tenham seus próprios atos de regulamentação da lei anticorrupção. E dentro desse esforço materializado, nesse termo de cooperação institucional, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a FAMURS chegaram a elaborar, inclusive, modelos de atos normativos, de decretos, de projetos de lei, para regulamentar a lei anticorrupção e distribuíram às prefeituras e às câmaras de vereadores. A própria rede de controle emitiu uma nota técnica em 2018, alertando os entes públicos municipais sobre a importância. Desculpa, Seabra, tá sem som. Tá sem som. Isso. Além disso, esse termo de cooperação previa que Ministério Público e Tribunal de Contas iriam auxiliar na capacitação dos servidores municipais encarregados de conduzir o processo administrativo de responsabilização. A partir daí, a rede de controle da gestão pública aliou-se ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas na organização desse curso, totalmente gratuito, para propiciar aos agentes públicos municipais toda a informação necessária para a plena aplicação da lei anticorrupção nos seus respectivos entes públicos. Integram hoje o grupo de trabalho, como o Cadu falou no início, além do Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, também a AGU, Advocacia Geral da União, a CGU, Controladoria Geral da União, a PGE, Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria Geral do Município de Porto Alegre,
e a nossa Contadoria e Auditoria Geral do Estado, a CAGE. E contamos, acima de tudo, com o apoio da rede de controle e com a parceria da Escola do Tribunal de Contas, que irá hospedar em sua plataforma Moodle o curso que vai estar acessível a agentes públicos de todos os municípios gaúchos. Então, se o seu município ainda não tem lei ou decreto municipal, é importante que haja uma mobilização para suprir essa lacuna o quanto antes. E cabe à unidade de controle interno cobrar do gestor essa providência. Os promotores de justiça, no passado, em todas as comarcas, receberam a incumbência do procurador-geral de acompanhar os esforços de cada município para essa regulamentação e de cobrar as providências quando verificarem que está havendo desinteresse do gestor. Da mesma forma, o Tribunal de Contas, nas auditorias anuais, tem feito a verificação sobre a existência ou não de regulamentação da lei anticorrupção nos entes jurisdicionados. Por conta desse esforço, dessa cooperação institucional, nós temos hoje no Rio Grande do Sul mais de 150 municípios com regulamentação. A listagem completa, inclusive com um banco de dados dessas leis e desses decretos municipais, está disponível em um site do Ministério Público, que é mantido especificamente sobre a lei anticorrupção, cujo endereço vai estar disponível no curso que vocês em breve irão acessar. Mas ainda tem muitos municípios que precisam fazer esse dever de casa. Se o seu município já possui adequada normatização, é hora de colocar as mãos à obra e fazer essa legislação funcionar na prática. E, para tanto, importante é a permanente capacitação dos servidores municipais que irão compor as comissões processantes, em especial os servidores que atuam na unidade de controle interno e também os integrantes da Procuradoria Jurídica do ente público. Então, é com muita satisfação que hoje a rede de controle entrega aos municípios essa importante ferramenta de capacitação dos seus agentes públicos, para que possam colocar em prática as ferramentas que a sua lei, seu decreto municipal disponibilizou, de modo a buscar criar um escudo, uma barreira em cada município das práticas de corrupção por empresas inidôneas. O convite, então, fica aqui para que sejamos todos agentes dessa transformação social, de modo que as licitações e que os contratos administrativos se vejam livres, em definitivo, dessa terrível chaga que é a corrupção, que encarece os produtos e serviços contratados pelo poder público e que prejudica a execução das políticas públicas tão necessárias, principalmente para a população mais carente. Muito obrigado. Passo a palavra para a Débora, presidente da nossa rede de controle, que irá apresentar mais detalhes sobre o nosso curso. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Agradeço à escola, o tribunal, a todos os participantes, todos os órgãos e seus integrantes que fizeram possível nós estarmos aqui hoje. A rede de controle, para quem não a conhece, ela foi instituída aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2009, e realiza atividades ao longo de todos esses anos, atuando através de grupos de trabalho. Este ano tivemos, então, este curso foi uma proposição do Dr. Seabra em um dos grupos de trabalho, onde, então, se organizou, através do contato desses diferentes órgãos, se fez essa programação e que contou com a execução da nossa Escola do Tribunal de Contas. A rede ela procura cada vez mais se aproximar dos órgãos dos municípios. Esse ano, inclusive, fizemos uma parceria com a FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, e manter um diálogo com os controles internos, porque o objetivo são os mesmos, que é tanto acabar com ou reduzir a corrupção e também auxiliar naqueles equívocos administrativos e que nossos órgãos trabalham com esse objetivo. E somando esses esforços, com certeza, nós vamos ter resultados mais eficientes. O curso foi elaborado, então, dentro dessa lógica, como já colocou o Dr. Seabra, que vem acompanhando há anos essa matéria aqui no Rio Grande do Sul. E ele foi elaborado em 4 módulos. O primeiro módulo ele vai trazer, inicialmente, uma evolução histórica, até que a gente chegue à lei anticorrupção aqui no Brasil.
as convenções internacionais que antecederam essa lei. Posteriormente, nós trazemos quais os princípios que se aplicam para que se possa aplicar as sanções administrativas às pessoas jurídicas que praticam atos lesivos ao Estado. Também temos uma diferenciação das diferentes instâncias de responsabilização, né, na esfera civil, na esfera administrativa. E dentro deste módulo também são elencadas as condutas que geram a responsabilização na lei anticorrupção. E, por fim, o módulo trata da regulamentação da lei anticorrupção nos municípios. O módulo 2, ele já vai tratar do processo administrativo de responsabilização, que é esse procedimento para apuração da responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas que praticam atos lesivos à administração pública. Então, dentro da análise do processo administrativo de responsabilização, vai se trazer as autoridades competentes, todo o procedimento para instauração, para instrução do processo, julgamento, as sanções e os seus efeitos. Dentro deste módulo, também será tratado do acordo de leniência, que é celebrado com pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos ilícitos, né, com vistas à isenção ou atenuação das sanções previstas. Então, em relação ao acordo de leniência, o curso vai tratar da competência, de requisitos, formalidades e efeitos. O terceiro módulo trata dos programas de compliance e o quarto módulo da lei estadual, que trata, então, da aplicação da lei anticorrupção aqui no Rio Grande do Sul e que hoje, como falado pelo doutor Seabra, foi regulamentada através de um decreto estadual. Este curso, ele estará disponível na plataforma do Tribunal de Contas, da Escola Tribunal de Contas, através de inscrições, se não fez inscrições, e sendo, então, um curso num ambiente virtual, ele vai estar disponível para todos que tiverem interesse, né? Todo o nosso território, não só estadual, mas mesmo território nacional. Falo isso que nós temos aqui algumas pessoas de outros estados, também muito bem-vindas, né, a esse debate, e terão, então, acesso a este material. Muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra ao Felipe. Obrigado, doutora Débora. Eu agradeço também, reforço as palavras dos demais, agradecemos muito a presença de tanto interesse pelos órgãos de controle municipais nesse evento. A CAGE, o órgão central do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Sul, sempre tem o prazer de contribuir na rede de controle de gestão pública do Estado do Rio Grande do Sul, e participou da construção, então, desse importante curso, inclusive feito dentro de uma plataforma EAD, dentro de uma formatação que facilite mesmo a disseminação desse conhecimento, e nós ficamos responsáveis pelas aulas do módulo a respeito dos programas de integridade. Nesse âmbito, a lei anticorrupção realmente trouxe uma atividade nova para o poder público e para o controle interno público, a avaliação da integridade de empresas privadas, dentro dos processos administrativos de responsabilização e dos acordos de leniência. As empresas que tiverem programas de integridade, elas podem ter uma redução bastante significativa da multa desses mecanismos que foram criados pela lei anticorrupção. Além disso, em vários estados, como o Rio Grande do Sul, e vários municípios, têm sido aprovadas também legislações que obrigam, de fato, empresas que celebram contratos com o setor público acima de determinado valor a implementar programas de integridade. Trata-se daí de um novo requisito na execução do contrato. Então, essa temática, ela efetivamente tem sido muito demandada junto aos órgãos de controle interno, externo, também de controle judicial,
iniciativas de capacitação como essa que estamos lançando hoje são extremamente necessárias, extremamente bem-vindas. No módulo que nós preparamos, então, sobre os programas de integridade, iniciamos analisando o conceito desses programas, para depois tratar de vários detalhes processuais na avaliação dos programas dentro dos processos administrativos de responsabilização. Depois aprofundamos bastante em como que deve ser feita essa avaliação no bojo dos processos, para depois tratar em menos detalhes a respeito da avaliação que deve ser feita também obrigatoriamente nos acordos de leniência, citando ainda outros âmbitos de avaliação, como o sistema Proética e a própria exigência legislativa que eu citei anteriormente, que foi feita aqui no Estado do Rio Grande do Sul pela Lei 15.228, no âmbito dos contratos administrativos. Ressalto ainda que, através de uma importante colaboração com a Controladoria Geral da União, incluímos no curso também um estudo prático, um estudo de caso, para se ter um contato mais prático, mais próximo com a realidade dessa matéria. No mais, além do curso, nós gostaríamos de salientar que a CAGE, ela tem a atribuição, inclusive legal, de prestar assessoria aos municípios gaúchos em assuntos de controle interno. Então, nos colocamos completamente à disposição para dar todo o auxílio possível em relação à aplicação da lei anticorrupção. Como o Dr. Seabra mencionou, hoje foi assinado, inclusive pelo governador, o decreto que regulamenta a lei anticorrupção aqui no Estado, e esse decreto foi fruto de um trabalho muito extenso, de anos de estudo pela CAGE, pela PGE, e se constituirá já um parâmetro bastante pertinente para os municípios utilizarem na edição de seus regulamentos para aplicação da lei, e até para os municípios que já fizeram regulamentação, mas ainda existem algumas searas que não foram regulamentadas via decreto, também se constitui um importante auxílio. Feitas essas considerações, eu gostaria apenas realmente de dar esse contato bastante breve aqui de nossa parte, oferecer mesmo, nos colocar à disposição, e passo a palavra, então, ao Dr. Eduardo Hauschild, auditor federal de Finanças e Controles e vice-presidente da Rede de Controle de Gestão Pública. Bom dia a todos. A CGU, Controladoria Geral da União, ao longo dos 7 anos da vigência da Lei Anticorrupção, ela tem tido um papel importante, não só na condução dos PAR, né, dos processos de responsabilização, quanto dos acordos de leniência, mas também no estímulo dos municípios na regulamentação da lei, né, e também no oferecimento de ações de capacitação. Então, eu convido a todos a acessarem o site da CGU, Controladoria Geral da União, inclusive para terem acesso a sugestões de decretos e orientações para fomentar a efetiva aplicação da lei em todo o Brasil, né? Todos os municípios. Então, são 3 versões de decretos, tem a versão simplificada, intermediária e completa, e elas estão disponíveis para adaptação nos municípios naquilo que melhor se adapta à sua realidade. Então, o papel da CGU ele tem sido não só a condução como dos processos, mas também no estímulo dos outros entes federativos no fomento da lei, na regulamentação da lei. Especificamente em relação ao curso, a CGU ela participou de 2 módulos. No módulo 1, né, sobre o Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção, colocando os principais normativos das 3 instâncias de responsabilização, a instância penal, civil e administrativa. Também participamos sobre os atos lesivos à administração pública, artigo 5º da Lei 12.846, e, por fim, participamos do módulo 2, que justamente explica como funciona o processo administrativo de responsabilização, o PAR, quais seriam as competências gerais, investigação preliminar, instauração do PAR, as etapas do PAR, e os acordos de leniência, que foi, no caso, ministrado pelo colega do governo federal da AGU, o Davi Bessler. Eu passo a palavra agora ao Dr. Jorge Marasquim, ele é responsável pela área de ações correcionais aqui da CGU do Rio Grande do Sul, que vai falar um pouco sobre os resultados da Lei Anticorrupção
nos últimos 7 anos na esfera federal. Bom dia a todos, obrigado, Rauschel. Vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando de alguém da Corregedoria. Bom, a Controladoria Geral da União, ela recomenda que a área e Corregedoria seja responsável pela apuração dessas faltas contra a lei anticorrupção, justamente pelo fato de que o pessoal de Corregedoria normalmente já tem a expertise na condução de processos administrativos que possam gerar uma punição e que requeiram um cuidado maior na questão de direito à ampla defesa, direito ao contraditório, porque são processos mais delicados e que invariavelmente estão sujeitos, não digo que sempre vão, mas estão sujeitos a ser confrontados também no judiciário e colocar em risco a possibilidade de aplicar uma sanção devida a uma empresa que burlou a lei anticorrupção. Então, você tem o pessoal da Corregedoria com um pouco mais de conhecimento e expertise. Não quer dizer que isso seja uma questão fechada. A Corregedoria Geral da União adotou esse modelo, assim como o Executivo Federal. E, no geral, tem adotado essa solução. No que tange a esse nosso evento e ao curso especificamente que está sendo lançado, a CGU procurou trazer as melhores práticas que ela tem acumulado até agora, embora a lei seja de vigência em 2014, mas ainda assim o processo administrativo de responsabilização de empresas é um processo novo, ainda estamos em fase muito de acumulação de conhecimento. E nesse ponto eu gostaria de trazer a possibilidade de qualquer um que esteja interessado acessar os manuais da CGU. A CGU tem editado manuais, tanto o manual que é uma doutrina, como manuais práticos que auxiliam as comissões de apuração na questão de infrações à lei anticorrupção. Recomendo a vocês olhar o portal de corregedorias, é basicamente corregedorias.gov.br, e ali você vai ter, para começar, uma das primeiras alternativas que aparecem, um curso em EAD, um curso de PAD que a CGU promoveu em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública. Você também vai ter no mesmo portal a base de conhecimento da CGU, onde você vai ter esses manuais disponíveis, os julgados da CGU, jurisprudência de tribunais. Então, você tem dados muito completos. Tá? Desses dados também, eu tenho como acessar dados objetivos do resultado da aplicação da lei, como, por exemplo, a existência de 930 processos já instaurados no Executivo Federal com base na lei anticorrupção. Desse total de processos, nós temos hoje ainda em torno de 300 em curso, e daqueles processos julgados, a aplicação de 130 milhões de reais em multas, sem falar de outras sanções que foram aplicadas pelo Executivo Federal. Então, para resumir, retomando um pouquinho, recomendo muito a consulta ao site Portal de Corregedorias, que é corregedorias.gov.br, e ali consultar tanto os treinamentos disponíveis como o resultado da aplicação da lei, os manuais que eu acabei de falar e toda a parte toda a parte normativa. Você vai ter muita norma ali. Reforçando o que o colega Rauschel falou, reforço a disponibilidade da Controladoria Geral da União aqui no Estado de auxiliar no que for preciso, de orientar os órgãos que tenham dúvidas na aplicação da lei, e à disposição total aqui no Rio Grande do Sul sobre qualquer questão que seja necessária. Obrigado e um bom dia a todos. Ok. Débora, eu vi que tinha uma pergunta. Tu encaminha? Sim. A pergunta foi feita pelo Léo Lopes dos Santos durante a explanação do Dr. Seabra. Então, o Léo perguntou se, no caso do município regulamentar a lei anticorrupção, qual órgão deveria ser responsável pela realização do acordo de leniência?
Bom, Léo, a nossa lei anticorrupção, a Lei 12.846, diz lá no artigo 8º que a instauração e o julgamento do processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública. No artigo 16, ela diz que a autoridade máxima poderá celebrar acordo de leniência. Só que a própria Lei 12.846 admite a delegação dessa atribuição pela autoridade máxima. Então, é justamente o decreto regulamentador do município que vai estabelecer quem é a autoridade que vai instaurar o procedimento administrativo de responsabilização no âmbito do município, e essa pessoa, a quem incumbirá a instauração do processo, também incumbirá a celebração do acordo de leniência. No caso dos modelos que tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas trabalharam em conjunto com a FAMURS, que nós encaminhamos aos municípios, nós buscamos justamente com o intuito de fortalecer as unidades de controle interno, procuramos centralizar nesses modelos tanto a instauração do par como a celebração do acordo de leniência na unidade do controle interno. Mas isso vai depender, evidentemente, da regulamentação que cada município vai estabelecer. Ele pode, por exemplo, contemplar, no mínimo, uma legitimidade concorrente do secretário municipal da pasta atingida pelo ato lesivo, por exemplo, né? Então, cabe ao ente que vai regulamentar definir qual vai ser a autoridade responsável pela instauração do par e, automaticamente, vai ser também a autoridade encarregada da celebração do acordo de leniência. Obrigada, doutor Seabra. Recebemos aqui mais uma pergunta, aliás, duas perguntas. A Érica Alves de Vargas pergunta se a lei municipal deve ser de iniciativa do Executivo ou se o Poder Legislativo pode propor. Bom, em princípio, é importante destacar que a grande maioria dos atos normativos aqui do Estado não são lei municipal, são decretos. Né? Assim como no âmbito da Câmara, a Câmara pode também, por um ato ali da presidência, da mesa, enfim, conforme o seu regimento, estabelecer o seu regulamento. Não há necessidade da lei municipal especificamente. Tá? Então, acho que até o decreto no âmbito do Executivo e o ato da mesa, no caso do Legislativo, são procedimentos mais céleres, né, que permitem o quanto antes aí a normatização. Talvez um projeto de lei possa ser mais difícil o trâmite, enfim, até sensibilizar todo mundo, né? Então, eu sugiro sempre buscar a via do decreto, tá? Quanto à iniciativa, aqui no âmbito do Estado, por exemplo, a iniciativa do projeto de lei foi de um deputado. O deputado encaminhou o projeto de lei à Assembleia e isso foi discutido, evidentemente, até o momento em que virou lei estadual que foi sancionada pelo governador. Então, no princípio, não me parece que haja um empecilho quanto à iniciativa do Legislativo. A outra questão no caso de uma empresa estatal, municipal, capital misto, é interessante haver uma regulamentação interna sobre a lei anticorrupção, considerando que o município controlador não possui nenhuma regulamentação própria. Sim, como eu estava falando antes, né, é importante que cada órgão público, que cada entidade pública tenha a sua própria regulamentação, né, para que, evidentemente, ali ele vai desenvolver o seu código de ética, o seu programa de integridade próprio, a sua regulamentação. Mas é evidente que se houver uma lei municipal, né, um decreto municipal, ele vai ter que estar atento àquelas normativas gerais que foram estabelecidas pelo Poder Público Municipal. Mais algum questionamento? Maria Elizabeth, vou pedir que tu retire a apresentação. Bom, não havendo questionamento da parte da rede de controle, agradecemos a presença de vocês, convidamos a realização do curso e nos colocamos à disposição para dúvidas, né? Até forneço aqui a rede de controle, ela tem um e-mail, que até através do qual temos nos comunicado com os controles internos, que é a rede de controle, @tce.rs.gov.br. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Muito obrigada e passo a palavra ao Carlos Eduardo. Obrigado, Débora.
Só dando os recados, a nossa semana essa está bem cheia aqui na escola, e amanhã a gente continua, no dia 10 de dezembro, às 14 horas, em parceria com a Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, teremos nosso primeiro evento internacional, com atividade Seminário Luso-Brasileiro do Direito de Emergência. A presidência da mesa será do Rafael Ramos, procurador de Porto Alegre. No primeiro bloco, a debatedora será a Daniela Zago, nossa conselheira substituta, e as palestrantes, Carla Amado Gomes, professora da Faculdade de Lisboa, e Delton Winter de Carvalho, professor da Unicinos. E no segundo bloco, o debatedor será Renato Ramalho, procurador do município de Porto Alegre, e os palestrantes, Tiago Serrão, professor da Faculdade de Lisboa, e Egon Bockman Moreira, professor da Universidade Federal do Paraná. E no dia 11, sexta-feira, às 14 horas, a atividade terá como tema a importância da rede de proteção para o combate à violência contra a mulher. A mediadora será Rita Gattiboni, nossa auditora, e as participantes, Bianca Feijó, diretora de políticas para as mulheres do Rio Grande do Sul, Karine Pires Soares Brum, coordenadora estadual das Patrulhas Maria da Penha, e Aparecida Gonçalves, consultora e ex-secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Eu vou pedir de novo, se puderem, que nós chegamos no nosso limite aqui de 150. Se puderem abrir as câmeras assim para a gente fazer uma notícia bem legal depois. Eu sei que tem bastante gente que está com problema de câmera, mas quem puder abrir, daí a gente tira uma foto. Só um pedido, que o Felipe ele colocou mais uma pergunta depois que a gente estava aqui se despedindo. Sem problema. Ele pergunta se uma empresa estatal tem um poder de punição referente à lei. Eu estava escrevendo aqui para responder por escrito, mas de modo geral, o Luiz Felipe dependerá da regulamentação municipal, embora é sim possível, como as sanções são decorrentes de um processo administrativo, elas são aplicadas realmente na seara administrativa, é possível sim que a empresa estatal tenha esse poder de punição. O que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul é que, por exemplo, daí depois em sede de recurso, isso é depois submetido ao governador do estado. Mas, como eu disse, então isso depende um pouco da regulamentação do município. Ok. Janaína, tira a foto então, por favor. Ok. Sérgio Severo ali, agora estou vendo. Um abraço, Sérgio. Então, pessoal, muito obrigado. E a Janaína está dizendo aqui, ó, que nós enviaremos o link das inscrições no curso EAD a todo mundo que participou do evento de hoje, tá? Então é isso, muito obrigado. Se possível, fiquem em casa, os números estão crescendo e até amanhã. Tchau!